Olha, gente, essa quinta-feira foi bem forte, né? Teve acidente nas duas pontes, na estrutura montada para o 7 de setembro também. Na política foi um dia de muitos depoimentos nas CPIs e ficou marcado como super quinta. Foi o último dia de agosto e foi bombástico. Vamos falar com o Yuri aqui, porque falando desses depoimentos, 12 depoimentos, oito deles ao mesmo tempo, incluindo depoentes importantes para o jogo político, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa dele, Michele. Que quinta-feira, hein? Qual foi o saldo de todos esses depoimentos? Atualiza a gente, Yuri. Pois é, Neila, engarrafamento em toda a cidade ontem e quase com engarrafamento também na Polícia Federal, com os 8 depoimentos simultâneos. E ainda tivemos mais 2 depoimentos na CPI da Câmara Legislativa, a CPI dos atos antidemocráticos. E no Congresso Nacional, a CPI do 8 de janeiro, ouviu ainda o general Gonçalves Dias, que foi o ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. E ainda tivemos na Câmara dos Deputados, na CPI das pirâmides financeiras, o depoimento do craque da seleção brasileira, o ex-atleta Ronaldinho Gaúcho, que declarou aos deputados que não conhece, que não tem nada a ver com esquema nenhum de fraude em manipulação de bitcoins, compra e venda de moedas virtuais. É essa a investigação dessa CPI. Já o G. Dias, o general que era o ministro do GSI, o primeiro-ministro do GSI do governo Lula, disse na Câmara, disse aos senadores e aos deputados da CPI do dia 8 de janeiro no Congresso Nacional que não sabia da gravidade, do que ia acontecer e da incapacidade da Polícia Militar em segurar os manifestantes. Se ele soubesse, se ele tivesse essas informações, ele teria agido de outra forma, em relação ao 8 de janeiro. Lembrando que lá no Palácio do Planalto, não houve resistência alguma à invasão dos vândalos e dos criminosos que tentaram até entrar no gabinete ali da presidência da República do presidente Lula. E na CPI dos atos antidemocráticos, nós tivemos o primeiro depoimento de Sererê Chavante e depois tivemos depoimento também de uma pessoa acusada de tentar explodir bombas nas subestações de energia. Foram 2 depoimentos muito importantes também na CPI. Os 2 estão presos, seguem presos ainda. E na Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mudo. Quem também permaneceu em silêncio foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Esses 8 depoimentos ocorreram na Polícia Federal de forma simultânea na investigação da venda ilegal de joias e presentes recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro, a ex-primeira-dama e o ex-secretário de Comunicação ficaram calados, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, prestou um depoimento de 8 horas à Polícia Federal. O pai dele, o general Lorena Cid, também respondeu às perguntas dos investigadores. Então fica cada vez mais próxima aí a ideia de uma colaboração, de uma confissão, de uma delação premiada de Mauro Cid, nesse caso da venda ilegal dessas joias e desses presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Neila. Obrigada, Yuri. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e a gente vai acompanhar daqui e você também acompanha com a gente. Obrigada.